Ei galera, bem-vindos de volta ao canal. Se você é novo por aqui, dá um like e se inscreve com o sininho ativado para não perder nenhuma dica financeira que pode mudar sua vida de verdade. Hoje vamos direto ao ponto com um tema que vai ressoar com milhões de brasileiros que estão lutando para sair do vermelho ou construir um futuro mais tranquilo. Imagine você aí, no final do mês, olhando para o saldo no app do banco e sentindo aquele frio na barriga ao pensar em investir ou começar algo novo, tipo abrir um negócio online ou colocar dinheiro na bolsa, mas uma voz interna grita, e se der errado? E você trava completamente. Isso é real para tanta gente, como o caso do João de São Paulo, que tinha uma ideia brilhante de app para delivery local, mas ficou anos sem agir por causa desse medo invisível, até que ele quebrou o ciclo aprendendo estratégias simples e hoje fatura milhares por mês com e-commerce que explodiu durante a pandemia. E é exatamente isso que vamos desmascarar nesse vídeo. Existe um véu quase imperceptível que se estende sobre suas finanças, paralisando seu potencial de riqueza. Não é a falta de dinheiro que te impede, nem a ausência de oportunidades no mercado brasileiro, que está cheio de chances com startups crescendo e cripto voltando a subir. O verdadeiro bloqueador é uma sombra interna, um medo profundo que impede decisões ousadas, adia planos importantes como economizar para a aposentadoria e sabota seu futuro financeiro de forma sorrateira, mantendo você refém de uma rotina insatisfatória, cheia de boletos acumulados, perpetuando o ciclo da dívida no cartão de crédito com juros absurdos e da insegurança que você tanto quer romper para ter liberdade de escolha. Esse medo se manifesta na hesitação em iniciar um novo negócio, mesmo com uma ideia brilhante, como vender produtos no Mercado Livre ou criar conteúdo no YouTube para monetizar. Na dificuldade em economizar um pouco a cada mês por achar que nunca será suficiente, com a inflação prevista em torno de 4,7% para 2025, segundo as projeções do mercado financeiro no Boletim Focus, ou na simples paralisia diante de qualquer possibilidade de investimento, como colocar R$100 no Tesouro Direto, que é super acessível. É a voz silenciosa que sussurra, e se der errado, impedindo você de dar o primeiro passo essencial. E essa inação alimentada pelo receio torna-se um fardo pesado que atrasa a realização dos seus sonhos e metas como viajar para o Nordeste com a família ou comprar um carro novo sem parcelas eternas. Não se trata apenas de uma emoção passageira. Esse medo possui raízes econômicas e comportamentais complexas que vamos explorar aqui de forma prática e sem enrolação. Ele se fortalece com a incerteza do mercado brasileiro, que tem volatilidade por causa de políticas fiscais, experiências passadas de fracasso como perder dinheiro em esquemas pirâmides que circulam no WhatsApp ou a falta de conhecimento sobre como navegar o mundo das finanças, com apps como Nubank e PicPay que facilitam tudo. Compreender essa dinâmica é crucial para desarmá-lo de vez. Ao invés de lutar contra um inimigo invisível, vamos identificar suas táticas e estratégias reais para contra-atacar. A riqueza que você busca não é somente uma montanha de dinheiro no banco, é a liberdade de escolha para viver sem preocupações constantes, a tranquilidade para planejar viagens ou estudos dos filhos e a coragem para agir sem paralisia. O medo rouba essa liberdade, aprisionando você em um ciclo de preocupações diárias com contas. Libertar-se dele significa recuperar o controle da sua narrativa financeira, construindo um futuro onde suas ações sejam guiadas por conhecimento sólido e estratégia inteligente, não por receios limitantes que bloqueiam um leque de possibilidades incríveis, como gerar renda passiva com fundos imobiliários ou investir em ações de empresas estáveis, mas como se livrar de um inimigo que reside na própria mente, cujas armadilhas são tão sutis e traiçoeiras. A resposta começa por desvendar as fundações econômicas que dão força a esse medo, compreendendo sua lógica para então desconstruí-la passo a passo. É na análise da realidade nua e crua dos princípios financeiros que encontramos a chave para desatar esses nós invisíveis que te prendem. A base econômica do nosso medo financeiro reside em princípios como a aversão à perda, que nos faz sentir o prejuízo 2 vezes mais forte que o ganho. Isso não é uma fraqueza pessoal, mas um traço humano inerente, comprovado por estudos de economia comportamental como os de Daniel Kahneman, que ganhou o Nobel por isso. Quando o risco de perder se projeta maior que o potencial de ganhos, nossa mente, por um mecanismo de autopreservação, nos paralisa completamente. É uma resposta biológica traduzida em inação financeira, impedindo movimentos importantes como diversificar investimentos. E essa instabilidade percebida, muitas vezes real no cenário econômico brasileiro, com previsão de PIB crescendo, mas ainda com desafios, é um dado que não podemos ignorar. Contudo, nossa reação a ela sim pode ser gerenciada de forma eficaz. Entender que o mercado tem ciclos e que a volatilidade é sua natureza permite uma análise objetiva da sua situação atual. Em vez de fugir dos números, encare-os de frente. Qual é o tamanho real da
da sua dívida no Serasa ou no cartão. Quais são suas despesas essenciais, como aluguel que come uma fatia grande do salário em cidades como Rio ou SP, ou transporte, com gasolina cara. Faça uma análise objetiva da sua condição atual. Examine seus investimentos ou a ausência deles, baseado em fundamentos reais, não em boatos ou dicas quentes de grupos no Telegram. Mapeie cada real que entra, via salário, freelas ou Pix, e sai em contas sem julgamento inicial. Isso é um exercício de autoconhecimento financeiro profundo, que ilumina as áreas onde o medo mais se esconde, dando-lhe dados concretos para planejar sua estratégia de ataque e defesa contra a paralisia. Crie um orçamento que reflita a sua realidade. Isso não é uma punição, mas um mapa prático que se torna a base econômica sólida sobre a qual você pode começar a construir sua fortaleza financeira. Cada centavo alocado conscientemente é um tijolo nessa estrutura. Esse plano prático se torna um escudo contra a incerteza, mostrando que você tem sim controle sobre sua trajetória e que pode mudar seu curso para melhor. A clareza econômica, ainda que inicialmente confronte você com verdades desconfortáveis, como gastos impulsivos em delivery ou assinaturas desnecessárias, é o alicerce para a ação consciente. Ela transforma a paralisia em propósito. Ao entender o porquê do seu medo, você estará pronto para o como de sua superação, avançando para a próxima etapa, implementar estratégias que não apenas mitigam riscos, mas também abrem portas para o crescimento sustentável. E para aprender você aqui, galera, pause um segundo e me conte nos comentários qual é o seu maior medo financeiro. Agora vamos continuar porque as soluções estão logo ali. Compreendendo as raízes do seu medo, podemos agora desvendar as estratégias que quebram esse ciclo de paralisia de uma vez por todas. Muitos evitam investimentos por temer o desconhecido, ou por já terem tido experiências ruins, como queimar dinheiro na bolsa durante a queda de 2020, perpetuando o bloqueio financeiro. Contudo, a estagnação é o maior risco de todos, com a inflação corroendo o poder de compra do seu dinheiro parado na poupança, que rende menos que isso. O caminho para a riqueza é pavimentado por decisões calculadas e conhecimento aplicado, não pela completa ausência de risco, que é uma ilusão total no mundo das finanças. A análise objetiva de investimentos começa com a educação básica. Entenda o que você está comprando, não se joga às cegas. Comece com investimentos de baixo risco, como títulos públicos no Tesouro Nacional, que possuem previsibilidade e fundamentos reais, acessíveis pelo app oficial com mínimo de R$30. O objetivo inicial não é enriquecer rapidamente, mas sim construir confiança e familiaridade com o funcionamento do mercado, desmistificando o processo e quebrando barreiras mentais que te travam. É crucial ser transparente com os riscos. Todo investimento possui um grau de risco e volatilidade. Não há almoços grátis no mundo financeiro. O segredo não é fugir do risco, mas compreendê-lo, dimensioná-lo e gerenciá-lo de forma inteligente. Investir em algo que você entende, ciente dos potenciais ganhos e perdas, é uma forma poderosa de enfrentar o medo de frente, com informações sólidas, não com base na intuição ou no achismo. A diversificação é seu principal aliado. Nunca coloque todos os seus recursos em um único tipo de ativo ou em uma única empresa. Distribua seus investimentos por diferentes setores, classes de ativos como renda fixa, ações, fundos imobiliários e até geografias. Isso reduz o impacto negativo de uma performance ruim em um único componente, criando um portfólio equilibrado, que é uma verdadeira fortaleza contra a volatilidade do mercado brasileiro, que oscila com notícias políticas ou globais. O medo, quando canalizado corretamente, pode ser um motivador poderoso. Ele nos impulsiona a buscar conhecimento e a planejar melhor. Ao invés de paralisar, o medo de perder deve nos levar a ser mais prudentes e estratégicos. Mas qual é o verdadeiro horizonte quando se constrói riqueza além das próximas flutuações do mercado? Pense nisso enquanto consideramos que a sua liberdade financeira está logo ali, esperando você agir com consistência. O verdadeiro horizonte da riqueza, aquele que liberta você do medo, é a perspectiva de longo prazo. Riqueza não é um destino alcançado em um salto, é uma jornada contínua, uma maratona que exige consistência, paciência e disciplina. Foque em estratégias sustentáveis, construindo um patrimônio robusto que resista às tempestades econômicas e às tentações da especulação rápida que promete retornos exorbitantes. A urgência excessiva geralmente convida ao risco desnecessário e leva a perdas. A especulação é o inimigo da sustentabilidade financeira a longo prazo. As promessas de retornos loucos e rápidos são na maioria das vezes armadilhas, que pegam muita gente. Prefira a solidez de investimentos baseados em fundamentos reais, com crescimento gradual e constante. Construir riqueza exige tempo, mas a recompensa é a tranquilidade de um futuro financeiro seguro, livre da ansiedade e da paralisia do medo que te segura hoje.
A verdadeira liberdade financeira advém de escolhas alinhadas com princípios econômicos comprovados, não da busca por atalhos arriscados. É a capacidade de tomar decisões com base no seu planejamento e não na emoção do momento. Essa liberdade permite que você viva com propósito, utilize seu dinheiro como uma ferramenta para realizar seus sonhos, como ajudar a família ou viajar e impactar positivamente o mundo ao seu redor, talvez até investindo em causas sociais. Lembre-se, a decisão de investir é pessoal e pode implicar riscos, não há garantias de retornos, e o valor dos seus investimentos pode flutuar. Consulte um profissional financeiro qualificado para obter orientação personalizada e sempre busque educação continuada. As informações aqui apresentadas são para fins educacionais e não constituem aconselhamento de investimento. Seja sempre o principal gestor do seu futuro financeiro. Quebrar o medo que bloqueia sua riqueza é um ato de coragem e inteligência. É um processo que começa com o autoconhecimento, passa pela análise objetiva e se consolida com uma perspectiva de longo prazo. A jornada pode ser desafiadora, mas a liberdade conquistada e a riqueza construída com base em princípios sólidos são as maiores recompensas. Comece hoje a transformar seu futuro, um passo de cada vez, tipo abrindo uma conta em uma corretora gratuita como a Clear ou XP e depositando R$50 no tesouro para sentir o gostinho. E para ilustrar, pense na Maria de Recife, que tinha medo de tudo, mas começou com R$100 em um CDB, rendeu mais que a poupança e hoje tem um portfólio diversificado com ações da Vale e fundos que pagam dividendos mensais. Ela superou o medo estudando grátis no YouTube e apps, agora vive com mais tranquilidade. Histórias como essas mostram que é possível sim para qualquer brasileiro, mesmo com salário mínimo ou freelas instáveis. E segundo dados da Ambima, cerca de 52% dos brasileiros não economizam nem investem, muitos por medo, mas você pode mudar isso agora. O Ibovespa historicamente rendeu em média cerca de 10% ao ano nos últimos 20 anos, ajustado pela inflação, então ficar parado é perda certa. Use ferramentas como o app do Serasa para limpar nome, renegociar dívidas e construir fundo de emergência de 3 a 6 meses de despesas em liquidez diária. Isso dá paz mental e reduz a paralisia. Canalize o medo para a ação, leia livros como Pai Rico, Pai Pobre ou siga canais brasileiros como o do Primo Rico para inspiração. Evite day trading, que é loteria para a maioria. Prefira value investing, analisando empresas sólidas. E para diversificação prática, misture 40% em renda fixa, como o Tesouro Selic, que segue a taxa básica, em torno de 15% para 2025, 30% em ações via B3, 20% em fundos imobiliários para renda passiva e 10% em algo mais ousado, como ETF de criptos, se você estudar bem. Isso equilibra risco e retorno. Interaja comigo, galera. Comente abaixo qual investimento você vai testar primeiro. Isso ajuda o algoritmo e me motiva a trazer mais conteúdos assim. Se curtiu o vídeo, dê like e compartilhe com um amigo que precisa dessa motivação. E inscreva-se para receber mais informações valiosas como essas. Valeu pela atenção, até o próximo vídeo, tchau!